Salve, salve pessoas e a galera que vai fazer o PAV 1 da UFPEL. Então a gente vai resolver hoje as questões de geografia, que foram poucas questões com os conteúdos específicos de geografia que apareceram na última prova, edição 2022 do PAV 1, primeira etapa, que foi aplicada no dia 3 de dezembro de 2022. Vamos dar uma olhada então quais foram as questões. Aqui a gente tem, a edição do PAV 1 e tal, vai para a página 7 aqui, que começa a prova de Ciências Humanas, Lembrando que agora no PAV a gente tem, Ciências Humanas, é a segunda edição que eu não tenho mais separado, Geografia, História, Sociologia, Filosofia. E na prova de 2022 caíram assim, olha, 3 questõezinhas que dá para dizer entre as 8, que são de geografia mesmo, que são conteúdos aí espaciais, a geografia, ciência do espaço geográfico. Vamos dar uma olhada então aqui, ó, a questão 10 não é da minha área, então eu não vou passar batido, mas olha só, galera, se liga aí, filosofia, cara, caiu umas quantas questões, mano. Várias questões de filosofia, então se liga nas aulas de filosofia aí, porque vai aparecer provavelmente no PAV 2023, tá? Então esse aqui é o livro 7º, ó, da República, do Platão. Então olha aqui, ó, lá o início, as origens da filosofia grega, filosofia europeia. Então uma questão 10 aqui, questão de filosofia, eu vou passar corrido por ela, porque não é da minha área, É minha alçada é geografia, ó. O livro que caiu lá, O Mito da Caverna do Platão. Então vamos sair desse mito tecnológico que a gente está aí do TikTok e vamos começar a ler mais, pessoas. É importantíssimo, tá? A questão 11 da prova também está relacionada com a polis grega. Olha só, Atenas de novo lá, mares Mediterrâneo, Egeu, Grécia Antiga, Antiguidade Clássica. Então é sobre a respeito dos sofistas aqui, ó, a polis ateniense. Então, olha só, 2 questões de filosofia, galera, uma atrás da outra, e ó, Antiguidade Clássica lá, a origem da filosofia europeia, certo? A filosofia ocidental, Então dá uma valorizada aí nas aulas de filosofia que vai te fazer falta, tá? Bora. A questão número 12 aqui. Vamos ver. Caraca, mano, de novo, olha só. Os pré-socráticos, olha aqui o livro que caiu, os pré-socráticos, fragmentos, doxografia e comentários, olha aqui, sobre a obra A Ilíada, A Ilíada e a Odisseia aqui, de Ulisses, certo? Ah, não, Ulisses não, poeta, Ulisses é o cara é o personagem, Ulisses Odisseu, olha aqui, ó. O cara que escreveu foi o Homero, certo? Cara, 3 questões, uma atrás da outra aqui, de Grécia Antiga, hein? A PAV 1 tava interessante, bem interessante, complicadinho, mas interessante, Então a questão 12 também filosofia, não é da nossa área, Só pra vocês se ligarem aí, que apareceu bastante, hein? Apareceu bastante no PAV 2022, PAV 1. A questão 13, ela tem a ver com a geografia, então a gente vai fazer ela aqui, ó. Em pleno século XXI, mais do que nunca, bilhões de homens e mulheres dependem de forma exclusiva do trabalho para sobreviver e encontram cada vez mais situações instáveis, precárias ou vivenciam diretamente o flagelo do desemprego. Aqueles que se mantêm empregados presenciam a corrosão dos seus direitos sociais e a erosão de suas conquistas históricas. Novas modalidades de trabalho informal, intermitente, precarizado, flexível, depauperado ainda mais os níveis de, depauperando ainda mais os níveis de remuneração daqueles que se mantêm trabalhando, ó. Então, o sociólogo do trabalho aqui, ó, Ricardo Antunes, da Unesp de São Paulo. Eu tenho esse livro, é muito bom, Privilégio da Servidão, um novo proletariado de serviços na era digital. Então, só para lembrar, a gente está vivendo lamentavelmente, século XXI, uma degradação, uma solução dos direitos sociais, direitos trabalhistas. Recentemente, a gente viu aí um caso que abalou o Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, trabalho escravo análogo à escravidão na Serra Gaúcha, Então aí grandes vinícolas famosas aqui da nossa Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul, que contratavam uma empresa lá que terceirizava o colheita da uva com uma empresa que mantinha os seus funcionários em regimes análogos à escravidão, tá? Vai aparecer em algum momento aqui a reportagem para você se ligar, que talvez apareça, também esse tema é um tema bem atual, mas está relacionado, então, assim, à precarização das regras, da legislação trabalhista, certo? A precarização do trabalho, a uberização do trabalho é um tema bem interessante, É um tema bem abordado hoje em dia, Então, vamos dar uma olhada aqui na questão 13,
A citação acima ilustra o processo de precarização do trabalho na fase atual do capitalismo, né? Alguns já estão falando que a gente está vivendo um capitalismo de plataforma, hein? Já não seria nem mais o capitalismo informacional, já é um capitalismo de plataforma. A respeito desse processo, é correto afirmar que, olha só, vamos ver o que é correto afirmar, né? Teve início a partir da década de 1970 com a reestruturação produtiva global e com o advento das políticas neoliberais, que buscam flexibilizar as relações de trabalho em todo o mundo. Ó, essa aqui tá redondinha, né? Então a gente, lamentavelmente, vive sob a égide do neoliberalismo, um novo liberalismo, né? Uma retomada das ideias liberais lá do século XIX, aquela ideia lá do mercado gerenciar tudo, o Estado tem que se afastar da economia, se afasta inclusive até da legislação trabalhista, né? Abandona, a ideia é abandonar o mercado aí, políticas de austeridade, né? Redução do investimento em saúde, educação. Essa é a vibe do neoliberalismo que começa no final dos anos 70. Nos anos 80 ele entra, né, a full assim nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Reino Unido. O primeiro laboratório do neoliberalismo foi o Chile, em 1973. Anos 90 então cai na América Latina, né? E lamentavelmente continua até hoje. Então a letra A tá certinha aqui, ó. Vamos ver o que tá errado nas outras, né? É um fenômeno que afeta países subdesenvolvidos e dependentes como Brasil e Índia, não sendo verificado em economias avançadas como Inglaterra ou os Estados Unidos. Na verdade, Inglaterra e Estados Unidos, esses países são muito duramente afetados, né, por essas mudanças. Alguns desses países, por exemplo, na Inglaterra, né, os contratos de 0 hora surgiram na Inglaterra. Tipo assim, tu só trabalha, tu recebe, se tu trabalha 10 horas por semana, tu só recebe aquelas 10 horas, né? Então, se tu precisa que tu trabalhe 30, tu recebe 30. Se tu não retrabalha nada, tu não recebe nada. Então, não é na verdade. É no mundo inteiro que acontece isso, a precarização das relações de trabalho. Não só nos países pobres, tá? Então, a letra B está errada aí. O paradigma da organização do trabalho flexível foi impulsionado por pequenas e médias empresas. Olha aqui, ó. As grandes corporações transnacionais se posicionaram contrariamente à precarização do trabalho. Olha, essas aí foram as que mais incentivaram e mais ganharam com a precarização do trabalho, né? E essas empresas, elas conseguem, se elas conseguem precarizar o trabalho, elas reduzem investimentos assim, em larga escala, tá? Então, as grandes corporações foram as que mais se beneficiaram, na verdade, pelo número, né? Quantidade de empregados que tem, né? De trabalhadores e trabalhadoras que tem. A letra D. A inserção de novas tecnologias de informação e comunicação nos processos produtivos nas últimas décadas não modificaram significativamente as condições de trabalho existentes. Então, a palavrinha não aqui já coloca tudo a perder, né? As tecnologias, as novas tecnologias, elas impactaram, novas profissões surgiram, algumas profissões ficaram decadentes, né? E isso precarizou muito o trabalho. Então a gente tem os aplicativos, as pessoas trabalhando por aplicativo, não tem sem direito nenhum, né? Só recebe aquilo que trabalha. Muitos têm que alugar a bicicleta para entregar o alimento. Se ficam doentes, não tem nenhum tipo de seguridade social, tá? Então as novas tecnologias, elas impulsionaram, na verdade, né? Essa precarização do trabalho. E a letra E, a reforma da legislação trabalhista aprovada no Brasil em 2017 teve como objetivo principal assegurar que o mercado de trabalho brasileiro não fosse afetado pela flexibilização. Na verdade, a última grande reforma trabalhista foi que jogou assim milhões e milhões de brasileiros no mercado informal precarizado de trabalho, certo? Então, a resposta certa da questão aqui é a letra A, ó. Questão número 13, né? Sobre relações do trabalho do PAV 1. Letra A tá corretinha ali, ó. Muito bem, vamos ver agora a próxima, questão 14, né? Questão 14 é uma questão de história aqui, gente. Vamos dar uma olhada para dar uma, né? O que tá falando aqui? Pela primeira vez na sua história, o Reino Unido trocou de monarca de primeiro-ministro na mesma semana, ó. Uma prova de fogo inédita para Liz Truss, né? Essa aqui que aparece aqui cumprimentando a Betinha, né? Que faleceu ano passado. Cara, lembrando que a Liz Truss, ela ficou poucas semanas, ela não aguentou o tranco, ela abandonou, né? Renunciou ao cargo de primeira-ministra depois, né? Que aconteceu lá o enterro da Elizabeth II, levou uns 15 dias e pá, né? A nova chefe do governo liderou o país apenas 48 horas sobre o reino da Elizabeth II, né? Ela veio a falecer depois. Na terça-feira, dia 6/9, né? A rainha faleceu e tal. Aqui, ó. Que morreu na quinta-feira, 8 de setembro, ó. A soberana morreu no dia 8 de setembro, certo? Pô, Betinha Highlander, né? Durou um tempão lá. A respeito da organização do Estado e do governo do Reino Unido, é correto afirmar. Vamos dar uma olhada se a gente consegue fazer essa questão aqui, ó.
O sistema de governo oficial do Reino Unido atualmente é o presidencialismo? Não, é uma monarquia parlamentar. Os reis e rainhas lá só servem de figura decorativa. Quem realmente manda é a figura do primeiro-ministro. Então a letra A está errada. Letra B. Além dos países que fazem parte do Reino Unido, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, o monarca britânico, é o Charles agora, Charles III, né, é o chefe de Estado de outros 14 países, entre eles o Canadá, Nova Zelândia, Austrália e ex-colônia britânica. Tá certo, né? Commonwealth, né, Comunidade Britânica das Nações, aqueles países que foram colonizados lá pelo grande império colonial inglês do século XVIII, século XIX, no século XX, eles ainda mantêm essa relação, assim, ó, o chefe de Estado é a figura do rei, do monarca inglês, mas não serve pra nada, né? Tá? Mas é verdade, a letra B tá certa, ó. Após a devolução do território de Hong Kong para a China em 97, o monarca britânico deixou de exercer qualquer tipo de função política em territórios localizados fora do Reino Unido? Não, na verdade ele segue lá como uma figura decorativa, né? Um representante de Estado desses países aí. Mas na verdade não manda nada, né? Tá? Os caras estão lá né? Eles estão reinando, mas eles não mandam nada. O Reino Unido, que a letra D. O Reino Unido e os demais países que reconhecem o rei Charles como chefe de Estado não possuem eleições diretas, uma vez que a forma de governo vigente é a monarquia absolutista. Não, a monarquia parlamentar e os membros do parlamento eles são eleitos. Né? Isso já lá da Revolução Gloriosa na Inglaterra, no século XVII, né, já vai colocar isso em pauta. Né? Começa o fim do absolutismo inglês, né? É o primeiro passo aí, no século XVII. A rainha Elizabeth II ocupou o trono durante poucas semanas após a renúncia do primeiro-ministro Boris Johnson e até a escolha de Liz Truss para o cargo. Então, tá completamente. A rainha Elizabeth ela ficou no cargo, no trono, sei lá, cara, uns 60 anos, 50, muito tempo, né? Então, tá errada, né? Resposta certa, então, aqui, ó. Letra B dessa questão aqui, ó. Tá? Então, deu pra gente fazer essa da história aqui bem tranquila, né? Uma questão muito difícil, né? Questão 15, olha só. Questão 15. Abre a janela da favela. Você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Abre a janela, moço. Abre a janela da favela. Você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Então fala aqui, né? Não quero dizer que lá não existe tristeza. Não quero dizer que lá não existe pobreza. Porque favela sem miséria não é favela. Porque favela sem miséria não é favela. Abre a janela da favela. Você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Abre a janela, moço. Abre a janela da favela. Você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Então, ponto de equilíbrio, né? Janela da favela aqui, então uma letra, uma música, né? Olha, eles pegaram a letrinha da música lá no 10 de outubro, a prova foi em dezembro, então se liga, 2 meses antes os caras estavam caçando alguma coisa para fazer questões da prova do PAV 1, né? Então isso que tem a ver com os conceitos de geografia, certo? Lugar, território, paisagem, né? Que tá na matriz da referência do PAV 1. A música supracitada chama a atenção para a necessidade de se olhar a favela para além da superficialidade da imagem. Né? E se apresenta, pois lá há relações sociais de afeto, maior amizade, cultura, empatia, entre outras, que são manifestações do seu povo, né? Olha aqui, ó, dessa forma, ao se falar de favela, é correto afirmar que, ó, apesar de toda a beleza que pode manifestar, não consegue produzir uma cultura própria? Não, a verdade é que a favela é muito rica dos aspectos culturais, né, de produção própria de cultura, pela diversidade, né? As favelas então estão inseridas nesse contexto aí da segregação urbana que acontece nos países periféricos, como é o caso brasileiro, subdesenvolvidos, né? Que não há um planejamento, ou na verdade o planejamento ele existe e não é para a classe popular, e aí algumas áreas são apropriadas de forma muito irregular, né? Então as favelas são esses exemplos dos países subdesenvolvidos, certo? Tá? Mas produzem cultura, produzem beleza, produzem uma série de coisas, né? Então essa parada aí de dizer que não produzem cultura, né? Então a letra A tá errada. A letra B, se pode considerar um espaço composto por pessoas que não trabalham aqui, ó. Na verdade, são trabalhadores. A massa das pessoas que vivem nas favelas são pessoas que são trabalhadoras, né? Nas cidades grandes não tem como pagar um lugar, muitas vezes, com infraestrutura urbana, acabam sendo obrigados a morar nas favelas, né? Naquelas regiões um pouco mais distantes, assim, daquela infraestrutura mais densa, mais concentrada das grandes cidades. A letra C. É um lugar de desencontros espaciais devido à distância de uma casa para outra. Não, pelo contrário, né? É um lugar de encontro, de proximidade, né? As casas são muito próximas, na verdade, né? As ruas, o arruamento ele é todo estreito em muitos lugares, principalmente no Rio de Janeiro, a cidade toda cheia de morro, né?
a ocupação dos morros é feita de uma forma diferente. Então, na verdade, é um lugar de encontro, né? É um problema das cidades de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, São Paulo? Não é exclusivamente dessas cidades, né? Então, cidades médias, até cidades pequenas. Nas cidades pequenas do interior, a gente chama de vilas, né? Que são aquelas áreas assim que são desprovidas da infraestrutura básica, muitas vezes. Nas grandes cidades, devido à grande aglomeração urbana, a gente chama de favelas, processo de favelização, tá? Mas não é só de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Se pode considerar um lugar marginalizado espacial e socialmente, ó. Na verdade, assim, a gente considera, né, socialmente, espacialmente, esses lugares eles são marginalizados, né? Eles são colocados à margem, né, principalmente da ação do Estado, que geralmente só entra, né, quando alguma ação no Estado, do Estado na favela, geralmente ações de violência, como a gente lamentavelmente vê aí a todo momento acontecendo no Brasil, tá? Então aí a 15 é a letra E, pessoas. Olha só. A 16 aqui, ó. No sistema tradicional de classificação biológica, os seres vivos são agrupados de acordo. Essa aqui já é uma questão bem mais de história, eu não vou entrar. É uma questão de 16, pavio, então é uma questão de história. Ah, olha aqui a 17 aqui, ó. Gustav Fring aqui, ó. Better Call Saul e Breaking Bad, olha aqui. Eu sou espartano, você tem. Cara, como caiu coisa de relacionada à Grécia Antiga? Acho que já é a terceira ou quarta, acho que é a quarta já, olha aqui, ó. Agora, pro lado da história, falando de estado, né? As cidades-estados, Esparta e Atenas e tal, né? Então, a questão 17 pessoas. Questão de história, né? Então, a gente tá fazendo as questões de geografia. Mas se liga aí, cara. Grécia, olha, a Antiguidade Clássica caiu 50% da prova. Foi Antiguidade Clássica, a prova de Ciências Humanas, hein? Impressionante. Talvez não caia quase nada agora na prova de 2023. Tem que ficar ligado nisso. Ficar ligado nisso. Última questãozinha aqui, olha só. A mineração ilegal expandiu 495% em reservas indígenas e 301% em unidade de conservação entre 2010 e 2020 no Brasil. A gente tem acompanhado, né, tragédias dos Yanomamis lá em Roraima, né, o flagelo que foi aquele, o abandono que se deixou aquela população lá, o garimpo tomando conta ilegal, né, poluindo os rios, destruindo a vegetação e a fonte de água e de alimento para os indígenas, tá? Pô, impressionante, hein? 495% aumentou em 10 anos, de 2010 a 2020. A partir de imagens de satélite e inteligência artificial, a plataforma colaborativa Map Biomas também revela que a área dedicada à mineração no Brasil, legal e ilegal, se multiplicou quase por 6 entre 1985 e 2020, ó. E que 72% está na Amazônia. Olha, 3/4 de toda essa área de extração ilegal, né, de minérios, cara, acontece na Amazônia. 3/4, pessoas, tá? A gente tem uma imagem aqui, desmatamento e pedidos de mineração disparam em terras indígenas, ó. Com casos isolados, indígenas isolados, né, no Mato Grosso. A reportagem do dia 31 de outubro de 2022 caiu numa provinha realizada em dezembro do PAV 1. Tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui então, ó. A utilização de minerais pelo ser humano remete à sua própria existência, sendo o seu uso o mais variado possível, indo desde a utilização para a adoração ou como produto agregado de valor econômico. Contudo, anterior ao uso, cabe dizer que a história de sua extração também é antiga e diversa. Na contemporaneidade brasileira, a extração ocorre de diversas maneiras, com ações de pequenos e médios e grandes mineradoras, divididos em atividades legais e ilegais. Sobre os resultados da mineração em terras indígenas, é correto afirmar que, vamos lá, letra A geografia não se preocupa com esse tema. Já está errado de cara, a geografia se preocupa muito com o tema, né? A questão da degradação dos biomas, né? Da mineração, as potencialidades geológicas. Então, a geografia está interessadíssima nesse tema e faz parte do conteúdo, né? Da grade curricular da geografia, tá? Está errada de cara a letra A. A atividade mineradora em terras indígenas é permitida por lei desde que contrate 50% da população local. Não, a mineração em terras indígenas é proibida. Embora no governo anterior aí, né, eles tenham passado a boiada, liberado uma série de garimpos ilegais em territórios indígenas, é proibido, não tem essa parada aí. Em terras indígenas é preservado, né? Teoricamente é preservado, deveria ser fiscalizado e preservado, tá ligado? Então não é esse negócio aí. Muito menos de contratar 50% da população local, né? As pequenas mineradoras não impactam o meio ambiente. Impactam, né? Porque as pequenas mineradoras, geralmente, elas utilizam muitos produtos químicos, né? Mercúrio, por exemplo, que acaba afetando, poluindo o solo, poluindo as águas, né? Tá errado também. Esta atividade contamina os rios e os peixes por meio dos produtos químicos
utilizados na mineração. Olha aqui, ó. Então a letra D, ó, essa atividade contamina os rios e os peixes por meio de produtos químicos utilizados na mineração. Certinha, redondinha. A letra D aqui até agora é a certa. Vamos dar uma olhada na letra E. A Constituição obriga a remoção dos indígenas para a exploração do recurso mineral. Não, a Constituição ela preserva as áreas que são indígenas, né, para que essas comunidades consigam sobreviver e viver de forma autônoma. O problema é quando o garimpo chega lá e acaba desestruturando completamente a vida dessas pessoas, né? Uma vez que o desenvolvimento econômico é interesse de toda a nação. O desenvolvimento econômico é interesse da nação, né? Mas não com o genocídio de povos indígenas, né? Então a letra D é a resposta correta da questão 18, que caiu um tema super atual, que é mineração. Tá? Depois aqui já na questão 19, a matemática, que não é a minha vibe, não é a minha parada. Então foi isso, pessoas. Essas foram as questões, 8 questões de ciências humanas que apareceram na prova do FPEL, da PAV 1 do FPEL 2022, tá? Se liga então que caiu 50% da prova, foi Grécia Antiga. 2023 provavelmente vai cair um outro tema relacionado aí à questão da história, né? A questão espacial, temporal da geografia, história e geografia. Relacionado a isso, a gente tem que se ligar, tá? Então se liga muito aí que talvez não caia muito antiguidade clássica na prova de 2023. Certo, pessoas? Boa prova, bons estudos aí. Nos encontramos em breve.